Escuta bem o que eu vou te contar, porque essa verdade pesa na alma da gente. Na nossa vila, a gente sempre viveu de cara fechada para o mundo, dependendo do sol e da chuva. As coisas sempre foram simples. Mas teve um tempo, uns meses atrás, que a simplicidade acabou e veio um medo que parece não ter fim. O terror aqui não veio de assombração de lençol branco, nem de bicho-papão inventado. Ele veio do som mais comum que existe na roça, o uivo de um cachorro. Não era qualquer uivo, era um uivo certeiro, grave, que cortava a neblina da madrugada. Eram sempre 3 vezes. 1, 2, 3. 3 uivos lentos, espaçados, que pareciam medir a distância entre a vida e a cova. A primeira vez que aconteceu foi com a velha Rosa, aquela que morava lá no final da estrada. O cão da esquina, um vira-lata feio e sarnento, que chamavam de Carcará, soltou os 3 uivos de meia-noite. Às 4 da manhã, Rosa não acordou. Partiu. O padre Matias, um homem bom e cético, disse que era bobagem, superstição. Que cão uivar de noite é só natureza. Mas o Carcará não uivava para a lua, ele uivava para a morte. A gente podia sentir isso no ar frio que entrava pela janela. A segunda vez foi com o seu Benedito, o pescador. 3 uivos. Benedito se afogou antes do sol nascer. Aí a vila parou. Ninguém falava alto, ninguém dormia com a luz apagada. Começamos a rezar para o cão não abrir a boca, mas era inútil. O padre continuava tentando acalmar a gente, dizendo que era tudo coincidência, que a tristeza nos fazia ligar os pontos errados. Eu mesmo tentei acreditar. Tentei muito, mas eu ouvi o 3º uivo de cada vez, e o ar gelado que vinha com ele era a certeza de que alguém que eu conhecia, alguém da minha vizinhança, estava sendo chamado. A coincidência acabou na noite em que o padre Matias, que tentava convencer a todos de que a ciência explicaria tudo, começou a ver os próprios olhos se arregalarem de pavor. Naquela noite, Carcará não uivou na esquina. Ele uivou na frente da igreja. 3 uivos direcionados, profundos, que fizeram os vidros tremerem. E quando o padre ouviu o 3º, ele entendeu. Ele entendeu que o uivo era para ele. E depois disso, ninguém mais naquela vila dorme tranquilo. O medo virou nosso companheiro de quarto. Nós vivemos esperando o som. Vivemos calculando quem será o próximo a ser marcado. Você já viveu algum medo assim, que se manifesta de uma forma tão simples e inescapável? Eu te digo, o uivo de um cão é o som mais assustador que eu já ouvi. Deixe um comentário me dizendo qual é o seu maior medo de vilarejo. Eu estava acordado quando Dona Rosa se foi. Não que eu soubesse que ela ia. Eu só estava lá, na minha cama de palha, ouvindo o silêncio da noite engolir a vila. A gente dormia cedo naquela época, o sol baixava e a escuridão era total. O ar estava pesado, como se a neblina tivesse cheiro de terra molhada. Eu ouvi o Carcará pela primeira vez naquele mês. Ele não ficava perto da minha casa, ficava lá na rua de baixo, perto do tronco de paineira. Foi um som que me arrancou do sono mole. Não era um latido raivoso, era um lamento profundo, quase humano. O primeiro uivo começou baixo e cresceu, sustentado, parecendo arrancar a alma do chão. Eu me sentei na cama, agarrando o lençol. Meu coração começou a martelar no peito de um jeito que eu não entendia. Não era um medo conhecido, era uma premonição sonora. A duração daquele primeiro som foi longa demais, parecia esticar a noite. Quando ele finalmente parou, o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Eu esperei. Eu não sabia o que eu estava esperando, mas meus músculos estavam tensos. Depois de talvez 10 ou 15 segundos, veio o segundo uivo. Esse era mais forte, mais urgente. Ele parecia ter ganhado certeza. Era direcionado. Eu sentia que o som não estava sendo jogado no ar, mas sim entregue a um ponto específico. Eu pensei, que cão desgraçado, por que não cala a boca? A essa altura, minha esposa, Maria, já estava me cutucando, nervosa. Escutou.
Isso, Zé, parece coisa ruim. Eu só balançava a cabeça tentando manter a calma por ela. E então veio o terceiro. Ah, o terceiro. Ele era diferente de todos. Ele tinha uma nota final que vibrava, que parecia se dissolver em dor e despedida. Era um som que dizia: está feito. Não houve mais nada. Carcará parou. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio violento, carregado de expectativa. Eu passei o resto da noite olhando pela janela. De manhã, quando o galo cantou, o filho de Rosa veio, correndo, gritando. Ela estava fria. Não havia doença, não havia queda. Ela simplesmente não estava mais viva. Eu olhei para a Maria. Os olhos dela eram espelhos do meu pavor. Foi quando a gente começou a ligar o som ao evento. O padre nos chamou de tolos. Coincidência trágica, ele disse. Mas eu sabia que não era. Eu tinha sentido o terceiro uivo fechar a porta. Foi a primeira vez que a vila dormiu ouvindo a morte. E desde então, a gente nunca mais parou de escutar. Nós começamos a observar o cão, um ser pequeno, magro, de pelo encardido, que parecia indiferente a tudo. Mas eu vi seus olhos. Eram fundos, pretos, e pareciam saber demais. Naquele dia, a morte na vila deixou de ser um acidente e virou um ritual, marcado por 3 notas de pavor puro. Eu me pergunto, até hoje, se Carcará era o arauto ou o carrasco. Aquele primeiro som me ensinou que o horror pode ter 4 patas e um uivo melancólico, e que a escuridão da noite não traz apenas sono, mas também sentenças. Nós tentamos esquecer. Tentamos trabalhar no campo como se nada fosse, mas todo mundo olhava para o céu, torcendo para que as nuvens abafassem qualquer som que viesse da rua de baixo. E eu estava sempre alerta, com os ouvidos unindo, esperando a repetição daquele lamento que ceifava vidas. A gente começou a sussurrar os nomes dos vizinhos, perguntando quem seria o próximo a ter seu destino selado pelo cão. A vida na vila virou uma contagem regressiva silenciosa. O segundo uivo veio uma semana depois e selou o destino do seu Benedito, o pescador. Eu estava na varanda fumando meu cigarro de palha, observando a lua quase cheia. A vila estava em um estado de vigília permanente. As crianças não brincavam mais na rua depois do pôr do sol, e os homens se reuniam em grupos pequenos, falando baixo sobre Rosa e a desgraça. A superstição, que o padre Matias tentava combater, já havia se enraizado. Ninguém mais ousava chutar o Carcará, mesmo ele sendo um estorvo. Aquele cão tinha virado um tótem de pavor. Eu olhava para a esquina, para a sombra que ele fazia sob o lampião que teimava em piscar. Ele estava lá, quieto, uma estátua de miséria. E então ele levantou o focinho. Não foi abrupto, foi lento, deliberado. Foi como se ele tivesse recebido um comando que só ele podia ouvir. Eu larguei o cigarro. Eu sabia o que vinha. Minhas mãos suavam frio. O primeiro uivo de Benedito veio. Era idêntico ao de Rosa. Longo, puxado, uma nota de introdução à tragédia. Eu corri para dentro de casa, trancando a porta de madeira com um baque surdo. Maria já estava encolhida no canto, cobrindo a cabeça com o cobertor, como se o tecido pudesse absorver o som. Eu tapei meus próprios ouvidos, mas o uivo parecia vibrar dentro dos meus ossos. Era impossível bloquear. Ele atravessava a madeira, o reboco, a pele. Eu me lembro de ter contado. Eu estava contando os segundos entre o primeiro e o segundo uivo, implorando mentalmente para que ele parasse, para que o cão desistisse daquela rotina macabra. Mas ele era implacável. O segundo veio, mais alto que o primeiro, com um timbre de certeza absoluta. Era como se a morte estivesse afinando seu instrumento. Eu olhei para Maria e ela estava chorando em silêncio, os olhos vidrados na parede. Ela não precisava ver o cão para saber que ele estava ali cumprindo seu trabalho. O medo me paralisou. Eu não podia correr, não podia gritar. Eu só podia esperar a sentença final. E ela veio. O terceiro uivo. Aquele som de conclusão
de tarefa cumprida. Encerrou o ciclo. O som não era alto, mas era definitivo. Quando Carcará finalmente baixou o focinho, o ar na casa pareceu rarear. Eu senti que tínhamos acabado de testemunhar um assassinato espiritual. De manhã, a notícia se espalhou como fogo seco. Benedito saiu para pescar de madrugada, como sempre fazia, mas seu barco foi encontrado vazio, virado, lá no raso. O corpo dele não apareceu naquele dia. Demorou 2 dias para o rio devolver o que o uivo tinha tomado. Padre Matias veio à minha casa. Ele estava pálido. Zé, a gente precisa parar com isso. É o diabo que está nos convencendo de que esse pobre bicho é o culpado. Eu olhei para o padre e senti pena dele. Ele ainda lutava contra a verdade. Mas nós, os moradores, tínhamos a certeza gravada em nossos tímpanos. O cão era o ponteiro do relógio da morte. E a cada 3 uivos, o relógio batia. A partir desse dia, a vila se dividiu. Metade queria matar o cão. A outra metade morria de medo de tocá-lo, temendo que o cão uivasse para quem ousasse interromper seu ritual. Eu estava no grupo que queria distância. O Carcará havia provado seu poder, e eu não queria ser o próximo na lista de espera. O Padre Matias se tornou o nosso último bastião contra o pânico total. Ele era a voz da razão, da fé instituída, tentando nos ancorar enquanto a maré do terror subia. Depois da morte de Benedito, o padre reuniu todos na igreja. O medo era palpável. A maioria dos assentos estava vazia, porque muitos tinham medo até de sair de casa. Mas quem foi estava com os olhos arregalados de súplica. Matias pregava com fervor, suor escorrendo pela testa grossa. Meus filhos, a fé é nossa armadura. Não podemos permitir que um animal sujo nos diga quem vive e quem morre. Isso é blasfêmia. O diabo usa as fraquezas da mente para nos fazer crer em bobagens. Ele argumentava que as mortes eram naturais, acidentes da vida no campo. Mas a cada palavra dele, eu olhava para fora da igreja, para o sol forte da tarde, e me perguntava onde Carcará estava escondido, esperando a noite. Eu sei que o padre estava genuinamente preocupado com a nossa sanidade, não com a nossa segurança. Ele via o terror transformando vizinhos em estranhos, nos fazendo desconfiar uns dos outros. A pregação dele falhou miseravelmente. Aquele dia foi o dia em que a comunidade, de fato, decidiu que Matias não estava mais apto a nos proteger daquela ameaça que não tinha corpo, apenas som. Nós, um grupo de homens mais jovens, decidimos que precisávamos isolar o animal. Não matar. Ainda tínhamos medo demais de provocar uma vingança imediata, mas trancar, prender o som. Eu fui com Dito e Chico. Estávamos armados com pedaços de pau e lanternas fracas, agindo na penumbra do final da tarde. Localizamos o Carcará perto do açougue abandonado, roendo um osso sujo. Ele nem correu. Nos encarou com aquela indiferença gelada. Seus olhos pretos pareciam nos julgar. Dito tremeu. Eu não vou chegar perto. Se ele uivar agora, quem morre sou eu. Chico concordou. Eu sabia que a minha coragem também estava esfarelando, mas a ideia de passar mais uma noite esperando os 3 uivos era pior que o risco. Tentamos laçá-lo. O cão era rápido, mas não de um jeito comum. Ele deslizava, parecia que a sombra se movia. A gente errava o laço por pouco e ele sequer parecia ofegante. Ele estava zombando de nós. Quando finalmente conseguimos encurralá-lo atrás de uma pilha de caixotes velhos, ele parou de repente. Ele olhou para Dito e o Carcará fez um som. Não foi um uivo completo, mas um rosnado baixo, quase um ensaio. Dito soltou um grito fino e largou a corda, correndo como se estivesse pegando fogo. Ele esbarrou em mim e caiu. Eu olhei para o cão. Ele estava sorrindo, eu juro, o focinho levemente levantado, mostrando os dentes amarelados, foi o suficiente. Nós recuamos. O padre Matias nos repreendeu pela tentativa na manhã seguinte. Vocês querem dar mais força para essa histeria? Parem de caçar o bicho.
Mas a gente não estava caçando um bicho, a gente estava tentando silenciar um presságio. A gente voltou para casa naquela noite, fracassados e mais assustados do que nunca, sabendo que Carcará havia ganhado a batalha e que ele estava livre para escolher a próxima vítima. Eu me deitei, mas não dormi. Fiquei deitado na escuridão, com o ouvido grudado no assoalho, esperando a próxima nota da sentença de morte. Aquele cão parecia saber a hora exata de nos quebrar. A próxima semana foi a mais silenciosa e tensa que já vivemos. A vila parecia morta. As pessoas só saíam para o estritamente necessário. O cheiro de incenso e alho para espantar o mal pairava no ar das casas. Eu estava paranoico. Comecei a checar as portas e janelas a cada 10 minutos, procurando por frestas, por qualquer buraco por onde o som pudesse entrar mais facilmente. O padre Matias, vendo que sua pregação de fé não funcionava, tentou uma abordagem mais prática. Ele trouxe de uma cidade vizinha um veterinário cético para tentar analisar o cão. A ideia era que, se o veterinário pudesse provar que o Carcará era apenas um animal doente, talvez a histeria diminuísse. Mas, como sempre, o Carcará desapareceu quando o sol estava alto. Ele era uma criatura da penumbra e da noite. O veterinário ficou 2 horas na vila, encolheu os ombros e disse que era coisa da cabeça do povo. Ele foi embora antes do anoitecer, e eu não o culpei. Ninguém queria ficar para ouvir a Sinfonia da Morte. Naquela noite, a gente estava jantando em silêncio quando aconteceu de novo. Era cedo para a meia-noite, era por volta das 10. O primeiro uivo veio cortando a quietude. Era mais perto dessa vez, muito mais perto. Eu engasguei com a comida. Maria gritou. O som estava na rua de cima. Eu me levantei e fui para a janela, espiando por um buraco na cortina grossa. Eu não conseguia ver o cão, mas eu podia sentir a presença dele ali. O uivo era uma nota de agonia pura. Eu me virei para Maria, tentando sussurrar que ficaria tudo bem, mas minha garganta estava seca. O segundo uivo chegou e eu ouvi um grito abafado vindo da casa de Tita, a costureira. Ela morava na rua de cima. Meu sangue gelou. Era ela. Tinha que ser ela. Eu fechei os olhos, apertando os punhos, sentindo o terror se solidificar. Eu esperei o terceiro, o uivo que confirmaria a partida de Tita. Mas o terceiro nunca veio. O uivo parou. O silêncio retornou. Eu fiquei lá, parado na janela, suando frio. O que significava aquilo? 2 uivos? Era uma sentença adiada? Uma interrupção? Maria estava soluçando no chão. O que foi? Por que parou? Eu não sabia responder. Eu senti um alívio temporário misturado a um pavor novo e confuso. Tita estava viva de manhã, mas ela estava em choque. Ela disse que acordou com o uivo e viu uma sombra na janela. Ela não viu o cão, mas ela sentiu o frio, o mesmo frio que eu sentia em todas as outras vezes. O padre Matias, que também tinha ouvido os 2 uivos e a interrupção, estava visivelmente abalado. Ele percebeu que a regularidade tinha sido quebrada, mas o medo... Não, o medo tinha se intensificado, porque agora a morte não era apenas uma certeza após 3 uivos. Era também uma possibilidade constante, pairando no ar. A interrupção parecia uma brincadeira cruel do destino, uma forma de manter a vítima viva, mas sob tortura psicológica. A partir daquele dia, a gente não esperava mais a noite para ter medo. O terror começou a nos consumir durante o dia também, porque o Carcará não seguia mais regras. O cão estava mostrando que o ritual era dele e ele podia mudá-lo a qualquer momento. Eu comecei a questionar se a morte era o pior castigo ou se era a espera angustiante. A interrupção na noite de Tita foi apenas o prelúdio para o evento que destruiu a última centelha de ceticismo na vila e no padre Matias. Ele tinha passado os dias seguintes tenso, falando pouco, lendo a Bíblia com uma frequência febril, como se tentasse encontrar um exorcismo nas palavras sagradas. Eu o vi andando pela vila de dia, com um crucifixo de madeira na mão,
aspergir água, benta nas esquinas e nos pontos onde o carcará costumava se esconder. Ele estava desesperado. Ele estava finalmente lutando, não mais com a razão, mas com o que ele tinha de mais forte, a fé. Mas o carcará não respeitava nem a batina, nem a água. O cão, que havia desaparecido por completo desde a interrupção dos 2 uivos, ressurgiu na noite de domingo. Não na esquina, não na rua de cima. Ele estava no largo da igreja. Eu estava em casa, e o som, dessa vez, veio amplificado pela acústica da praça. Era um som que enchia o espaço, que não precisava de eco. O primeiro uivo chegou, e parecia um trovão seco. Eu soube imediatamente que não era para um morador comum. Era uma afronta, um desafio direto ao poder que o padre Matias representava. Maria me agarrou. Eu podia ouvir os gritos abafados dos vizinhos, que também tinham entendido a gravidade da situação. O cão estava caçando o pastor. Eu não conseguia tirar meus olhos da janela. Eu podia ver a silhueta dele lá fora, a cabeça levantada para o céu, mas o som parecia sair diretamente do inferno. O segundo uivo foi estrondoso. Ele vibrou tão forte que eu achei que o sino da igreja tinha sido atingido. E eu ouvi, distintamente, um barulho lá dentro da casa paroquial que ficava ao lado da igreja. Um baque, talvez o padre Matias tivesse caído da cadeira. O terror era que, se o cão pudesse tirar a vida do homem de Deus, o que sobraria para nós, pecadores? A gente estava desprotegido, exposto. Eu me arrastava para a frente da minha casa, rastejando pela escuridão da minha sala, na esperança de ver alguma coisa, de entender a cena. O ar estava frio de novo, aquele frio não natural que vinha junto com o som. E então, o terceiro uivo veio. E esse foi diferente de todos. Ele não era melancólico ou conclusivo. Ele era um rosnado estendido. Um som que, eu juro por Deus, parecia pronunciar o nome. Não em palavras, mas em notas. Era um som que continha a essência de Matias. Quando o uivo terminou, o silêncio que caiu foi opressor. Eu olhei para a casa paroquial. A luz que Matias deixava acesa na sala dele se apagou de repente. Total escuridão. Eu voltei para dentro, tremendo incontrolavelmente. De manhã, os vizinhos se reuniram na frente da casa paroquial. A porta estava trancada por dentro. Tivemos que arrombar. Padre Matias estava caído na escrivaninha. Não havia ferimentos. Ele estava com a mão apertando o peito, o rosto contorcido em uma máscara de horror puro. Não foi um ataque cardíaco normal. Foi a realização, a certeza da morte anunciada pelo cão que o matou. Ele morreu de medo, de pavor absoluto. Naquele dia, a vila perdeu sua alma. O ceticismo morreu junto com Matias. O carcará tinha provado que era o mestre do destino e que não havia força, humana ou divina, que pudesse pará-lo. O terror se tornou total e irracional. A morte do padre Matias deflagrou o caos. Não houve mais velório, nem orações formais. A prioridade era fugir ou se proteger do cão que havia desafiado Deus e vencido. Mas a fuga era impossível. A estrada principal era longa e escura, e quem se atreveria a sair a pé na noite, sabendo que o carcará estava à solta? A gente percebeu que estávamos cercados, não por um muro, mas pelo medo. O pânico era tão grande que a vila se transformou em um ninho de ratos assustados. As pessoas começaram a se barricar. Eu e Maria, junto com o casal de vizinhos, o velho Tonho e Dona Elza, nos reunimos na minha casa, que era a mais robusta. Nós empilhamos móveis contra as portas e cobrimos as janelas com tábuas grossas, não para impedir um ladrão, mas para tentar abafar o som. O som era a bala, a barricada era para tentar absorver o impacto. Passamos o dia no silêncio, apenas nos olhando, cada um calculando mentalmente quem seria o próximo nome na lista do cão.
Tonho, um homem que sempre foi forte e destemido, estava com as mãos tremendo tanto que mal conseguia acender o lampião. Tentamos mais uma vez eliminar o carcará. Não podíamos mais arriscar a convivência. Dito que tinha fugido da última vez, voltou com uma espingarda velha. Vários homens foram atrás do cão. Eles tinham perdido o medo de morrer, substituído pela urgência da sobrevivência. Mas o carcará parecia onisciente. O cão não estava em lugar nenhum. Eles vasculharam cada beco, cada barraco, cada moita. Nada. O carcará havia sumido no ar ralo, como se sua presença fosse apenas uma manifestação do mal, e não um corpo físico. Eles voltaram, exaustos e fracassados, no meio da tarde, com a notícia de que a tentativa de captura tinha falhado. O cão reapareceria no momento que quisesse e no lugar que quisesse, e ele o fez. Naquela noite, a gente estava encolhido em torno de uma fogueira acesa no centro da sala, tentando nos aquecer. Era uma forma patética de tentar enganar a escuridão. O silêncio era tão denso que podíamos ouvir a respiração nervosa um do outro. Por volta da 00:30, o uivo veio. E dessa vez, não veio da praça nem da esquina. Ele veio de muito perto, do quintal. Parecia que o cão estava sentado a poucos metros da nossa parede de madeira. O primeiro uivo fez Dona Elza soltar um grito que foi imediatamente abafado por Tonho. Eu olhei para a porta barricada, imaginando o cão lá fora, o focinho inclinado nos marcando. O terror agora era íntimo, pessoal. Não era o medo de uma morte geral na vila, era o medo de uma morte direcionada, que tinha encontrado o nosso endereço. Eu apertei Maria. O segundo uivo começou, e eu me lembrei da interrupção com Tita. Será que ele pararia de novo, nos torturando? Eu rezei para que sim, mas o som continuou, implacável, penetrante. Não havia mais dúvida de que o cão não era um bicho, era uma entidade. E o terceiro uivo veio com tanta força que eu senti o cheiro de terra molhada e morte entrar pelas frestas das tábuas. Eu sabia que alguém naquela sala tinha sido escolhido. A gente se olhou, a fogueira iluminando nossos rostos pálidos, esperando para ver quem ia desabar. Mas não, houve desabamento. Ninguém gritou. O que diabos estava acontecendo? O silêncio após o terceiro uivo foi diferente. Não era um silêncio de conclusão, mas de transição. Ninguém na nossa sala tinha morrido. Olhamos uns para os outros, confusos e aliviados, mas o alívio durou apenas um instante. O uivo tinha sido muito claro, tinha sido direcionado à minha casa. Tonho, mais velho e com a sabedoria do campo, sussurrou: "Ele está avisando, não foi para nós, mas ele está perto, ele está nos cercando." Eu olhei para a janela coberta, sentindo o carcará lá fora. Ele estava brincando. Estava nos avisando que ele podia nos alcançar a qualquer momento, mas que ele tinha um plano maior, mais lento, mais cruel. A partir daquela noite, o ritual do cão mudou. Ele parou de uivar a cada semana. Ele começou a uivar a cada noite, mas de forma intermitente, e o terror se tornou a geografia sonora da vila. O uivo não indicava mais a morte de alguém, mas a localização do seu próximo alvo. Era como se estivesse demarcando o território ou nos encurralando. A gente ouvia o primeiro uivo de uma direção, digamos, o sul da vila, e sabíamos que ele estava lá. O terror nos dizia que deveríamos correr para o norte. Mas na noite seguinte, o uivo vinha do norte. O cão estava nos movimentando como peças em um tabuleiro de xadrez e o único propósito era nos esgotar. A gente não dormia mais. Ficávamos sentados em torno da fogueira, ouvindo o mapa do nosso medo se desenhar na escuridão. Eu estava exausto. Meus olhos ardiam, Maria estava definhando, mal comia. Tonho e Elza estavam murmurando orações sem sentido. Uma noite, Tonho teve uma crise de choro. "Eu não aguento mais a espera, Zé. Prefiro que ele uive os 3 de uma vez e acabe com isso."
Eu entendi perfeitamente. A tortura da expectativa era pior que a própria sentença. Na noite de terça-feira, o Carcará começou seu ritual mais cedo. 7h30 da noite. Ainda havia resquícios de luz no céu. O primeiro uivo veio do lado oeste, perto da porta de Lúcia. Eu me encolhi. Lúcia era uma mulher gentil, viúva, que mal conseguia andar. O segundo uivo veio 20 minutos depois e era audivelmente mais perto. Estava no final da minha rua. Eu podia sentir o cheiro de mato vindo do quintal. Eu me agarrei à espingarda que Dito tinha deixado. Eu não sabia se teria coragem de atirar, mas eu precisava de algo nas mãos. O cão não estava mais escolhendo vítimas aleatórias. Ele estava se aproximando do epicentro do nosso grupo. Eu tinha certeza. Eu era o próximo. Meu nome estava na fila do uivo. Eu olhei para Tonho e Elsa e eles sabiam. O terceiro uivo não veio de novo. O silêncio retornou. Mas dessa vez, o silêncio não era de interrupção, mas de emboscada. Eu sabia que Carcará não precisava uivar os três para nos assustar. Ele só precisava se posicionar. E ele estava se posicionando para o grande final. Eu passei a noite olhando a barricada, imaginando o focinho sarnento forçando a madeira. A gente estava no limite da insanidade, esperando o cão fechar o cerco. O cerco se fechou na noite de quarta-feira. Não houve mais uivos distantes, nem jogos de adivinhação. A noite começou com uma quietude tão profunda que parecia artificial. Eu, Maria, Tonho e Elsa estávamos deitados no chão, sem ousar acender o fogo para não dar ao cão um alvo visível. Eu estava com a espingarda carregada ao meu lado. Meus olhos estavam acostumados à escuridão, mas eu não via nada além das sombras familiares da minha sala. Eu sabia que o Carcará estava por perto. Eu sentia isso no ar, no cheiro de sujeira e no frio que não vinha do tempo, mas da proximidade daquela criatura. Eram 2h quando o primeiro som veio. Não foi um uivo, foi um arrastar, um som seco de patas raspando na terra. Estava embaixo da minha janela do quarto. Eu congelei. Maria soltou um suspiro agudo. Eu me levantei devagar, engatinhando até a porta que dava para o quarto. Eu estava tentando ser o mais silencioso possível. Eu precisava saber se o cão estava apenas passando ou se ele tinha parado para me encarar. Eu me ajoelhei perto da janela, onde eu havia deixado uma pequena fresta para espiar, e vi o contorno. Era o Carcará. Ele estava parado, focado na casa, seus olhos refletindo um brilho sinistro na escuridão total. Eu senti o medo líquido escorrendo pela minha espinha. Era eu. Era o meu nome que seria uivado. Eu levantei a espingarda, mirando a fresta. Eu pensei, se ele abrir a boca, eu atiro, custe o que custar. E então, ele ergueu a cabeça, lentamente, com aquela precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo. O primeiro uivo. Ele estourou o silêncio, mas ali, tão perto, não era um lamento, era um grito de posse. O som ressoou dentro da casa, vibrando nos meus ouvidos como se eu tivesse sido atingido por um raio. Maria começou a chorar desesperadamente na sala. Eu não conseguia atirar. Eu estava paralisado pelo terror e pelo som. O cão era maior na escuridão. Sua figura distorcida era a própria personificação do mal. Eu fechei os olhos. Vamos lá, desgraçado, eu sussurrei. Acaba logo com isso. O segundo uivo. Esse foi ainda mais longo. Uma nota de satisfação perversa. Eu senti o cheiro dele. Um cheiro forte de carniça e algo mais, algo sulfuroso. O som era tão poderoso que parecia estar rachando a madeira da minha casa. Eu abri os olhos. O cão me olhava diretamente através da fresta, como se soubesse exatamente onde eu estava escondido. Ele estava me saboreando. E então veio o terceiro uivo. Foi a coisa mais horrível que já ouvi. Não foi um som melancólico, foi um rugido de triunfo. Ele continha a certeza da minha morte, a celebração do meu fim.
No instante em que o som terminou, a janela parecia explodir para dentro com a força do terror. Eu não vi a pata dele, mas senti a energia maligna. Eu larguei a espingarda e comecei a correr. Eu não pensei em Maria, nem em Tonho ou Elsa. Eu só pensei em escapar do som. Eu arrombei a porta dos fundos, jogando as cadeiras barricadas para longe. Eu corri para a escuridão do campo, o uivo final ainda ecoando nos meus tímpanos. Eu não olhei para trás. Eu senti o Carcará perto, mas eu continuei correndo, fugindo da sentença que acabara de ser proferida em meu nome. Eu corri até minhas pernas desistirem, atravessando o milharal e o pasto sem rumo, impulsionado unicamente pelo eco do terceiro uivo. Eu caí na lama, o rosto enterrado na terra fria, e fiquei lá, esperando que a morte me alcançasse. Mas ela não veio. O silêncio retornou. Um silêncio que, paradoxalmente, era aterrorizante, pois significava que o cão tinha se satisfeito, ou pior, estava me esperando. Eu levantei o olhar para o céu noturno, e a única coisa que eu podia ver era a mancha escura da vila, engolida pela distância e pela maldição. Eu estava vivo, mas a que custo? Eu havia abandonado Maria, Tonho, Elsa. Eu fugi da minha própria casa e da minha responsabilidade, tudo por causa de 3 uivos. Eu me pergunto até hoje se eles conseguiram sobreviver àquela noite. Eu nunca mais voltei. Eu não ousei. O uivo final era uma marca, e eu sabia que se eu voltasse, o Carcará completaria o serviço. Eu andei por dias, vivendo como um pária, em vilas distantes, sempre olhando por cima do ombro, sempre com os ouvidos alertas ao som dos cães. Todos os cães parecem o Carcará para mim agora. Qualquer latido me faz gelar a espinha. Eu carrego a culpa e o medo como uma segunda pele. Eu sou um sobrevivente daquele terror, mas a verdade é que o terror não acabou. Ele se instalou em mim. Eu sou a manifestação ambulante de que o mal naquela vila tem um som, um ritmo e que ele é implacável. Eu não morri naquela noite, mas eu nunca mais vivi. A minha mente ficou lá, na escuridão, ao lado do Carcará. Dizem que a vila está vazia agora, que ninguém mais se atreve a morar onde a morte é anunciada com tanta cerimônia. Alguns vizinhos que conseguiram escapar contam que o cão não está mais lá, que ele se foi depois daquela noite. Mas eu sei a verdade. O Carcará não precisava mais ficar. Ele cumpriu sua missão. Ele me tirou tudo e me deixou apenas com o som na memória. Eu fecho os olhos e ouço o primeiro uivo, lento e profundo, o segundo, mais urgente, e o terceiro, aquele rugido triunfante que selou meu destino de desespero. Eu sou o aviso. Eu sou o homem que fugiu da morte uivada, mas que foi alcançado pelo medo eterno. E toda vez que eu ouço um cão à distância, eu conto. 1, 2. E eu rezo para que o terceiro nunca venha, porque se ele vier, eu sei que serei forçado a voltar para casa. Este é o meu castigo. Não se engane, o silêncio também pode ser assustador, pois ele é apenas a pausa entre as sentenças do Carcará. Fuja de qualquer lugar onde os cães uivem 3 vezes. Fuja sem olhar para trás.